Vamos para a palavra? Eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite. Uma palavra que eu creio que o Senhor Ele vai falar ao teu coração. Este é o título da palavra: ainda há tempo de avançar. Porque 2025 é o ano do quê? De avançar. E se você ainda não avançou, nós temos aí 4 meses, contando agora com setembro, e você vai avançar, amém? Lucas capítulo 1, versículo 37, é um versículo bem conhecido, citamos muito ele aqui, nos cultos, principalmente de terça-feira. Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito assim: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Você acredita nisto, amém? Vamos orar? Papai do céu, nós estamos muito felizes mesmo, papai, em estarmos aqui juntos e unidos para esta concentração de adoração, de louvor, de fé. E nós também queremos agradecer pela presença do Senhor Espírito manifestado através do louvor, da adoração. Mas agora nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fale conosco, use os meus lábios, Espírito de Deus, aqui de uma maneira bem simples, me ajude a ser objetivo e abra o entendimento dos meus irmãos para que eles entendam não só a letra, mas a revelação, o espírito desta palavra, em nome de Jesus, amém? Bom, então eu quero deixar uma reflexão, são 25 minutos que eu tenho ali, e dentro desse tempo eu quero deixar essa reflexão com este título, então: ainda há tempo de avançar. Porque talvez você já tenha declarado, neste ano de 2025, este ano está muito ruim, este ano é mais um ano perdido. Talvez você já tenha declarado isto, faltam 4 meses para terminar o ano, e há 2 grandes erros quando fazemos declaração ou declarações como essas, O primeiro erro é que essa declaração, quando a gente fala, nossa, esse ano está muito ruim, esse ano já está perdido. O primeiro erro é que essa declaração manifesta ingratidão por aquilo que Deus já fez por nós. Quantos aqui Deus já fez algo na sua vida esse ano? Todos nós, irmãos. Se Ele pudesse abrir um pouco os nossos olhos espirituais para mostrar para nós livramentos que Ele já deu para nós, para nossa família, já seria o suficiente para dizer: Senhor, que ano maravilhoso. E um segundo erro que a gente comete quando a gente faz essas declarações pessimistas, é que esse tipo de declaração impede que os milagres de Deus alcancem a sua vida, porque nós aprendemos lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então como que Deus vai fazer milagre na vida de alguém que está aí, o ano está ruim, não vejo a hora desse ano passar, esse ano está perdido? Como que Deus vai encontrar o elemento chamado fé para operar na vida de uma pessoa como esta? Então esse texto que a gente leu aqui como base, é uma palavra bem conhecida nossa, onde o anjo Gabriel, ele fala estas palavras, ele dá esta simples mensagem para Maria: porque para Deus nada é impossível. Agora, é uma declaração que nós conhecemos de fato, mas muitas vezes nós não acreditamos nisso, com toda franqueza. A gente não confessa essa palavra, essa realidade, muitas vezes, em nossas vidas. E como eu disse, talvez você entrou por aquela porta, nesta noite, contaminado pelo vírus, da incredulidade. Eu acho que esse ano realmente não está fácil não. Eu vi lá o tema da palavra, até vim para ouvir, mas está difícil esse ano. O ano realmente está perdido. Eu não vejo a hora que esse ano ele
ele termine. Mas que ano horrível. É um vírus, porque às vezes, irmãos, a gente ouve as pessoas lá fora declarar palavras negativas, contrárias como esta, e a gente acaba sendo contaminado. E, como eu já disse, repito, o problema dessas declarações é que você acaba colhendo o fruto daquilo que você declara, porque isso é fato, aquilo que você declara vai acontecer. O ano está ruim, acaba logo o ano. Que ano horrível. É o que você está profetizando e declarando para os restos dos meses que ainda faltam. Nós conhecemos o texto de Provérbios 18, versículo 21, inclusive, na célula desta semana nós vamos estar falando sobre isso, o poder da palavra. Procure uma para você participar, que lá você vai comentar também, e este vai ser o texto base. Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, é por isso que no final desta reunião, nós vamos fazer uma oração profética, né? Enquanto os pastores estiverem aqui orando pelas pessoas, vamos orar, quebrando com toda a palavra maligna, palavra contrária, palavra negativa, que às vezes nós mesmos professamos. E nós vamos profetizar as bênçãos de Deus sobre nós. Nós vamos profetizar que ainda há tempo para avançar em 2025, e nós vamos avançar. Agora, eu quero ler uma passagem bíblica, onde Deus, Ele mudou a situação de um homem, de uma pessoa, em um dia, em 24 horas. Então, nós temos aí, como eu já disse, praticamente 4 meses, né? Mas Deus, Ele pode mudar a tua situação, meu irmão, ainda hoje. Você acredita nisto? Vamos dar uma lidinha no texto, Gênesis, capítulo 41. Está escrito assim, Gênesis 41, versículo 14 ao 16. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. Tem uma versão que diz que fizeram sair apressadamente do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Gente, eu não tenho tempo aqui, né, para mim falar a história de José para você que talvez ainda não conhece muito a Bíblia, mas você pode ler depois aqui em Gênesis, a partir do versículo 37, a história de José. Mas José, ele era um dos 12 filhos de Jacó, que foi vendido como escravo, e depois que ele estava na casa de Potifar, ele foi injustamente preso, e aqui nesse contexto, ele estava preso, já fazia mais de 2 anos, e é interessante porque até aqui, no texto que nós acompanhamos, José, ele estava confinado, né, dentro de uma prisão, foi mais um dia onde ele acordou dentro de uma prisão. Agora, talvez você que está aqui nessa noite, também chegou aqui preso por alguma prisão na sua vida, alguma área da sua vida que você está preso, talvez na vida financeira, algum desajuste aconteceu e já faz um tempo que você está preso na prisão das dívidas, ou ainda, quem sabe, você está preso na prisão da enfermidade, que faz algum tempo que você tem lutado contra uma enfermidade, ou ainda, quem sabe, você está lutando contra uma depressão, uma opressão, é um cárcere, é uma prisão que você está lutando há tempo, ou ainda,
talvez a sua prisão é familiar, é uma tribulação na família, com os filhos que você vem passando já há algum tempo, e você se vê preso diante dessa situação, ou quem sabe até a tua prisão é espiritual mesmo, você não consegue avançar na tua vida com Deus, você não consegue voltar a ser aquele homem, aquela mulher usada por Deus no seu ministério. Mas olha, nessa noite Deus me trouxe aqui para trazer boas novas para você. Hoje Deus vai te tirar desta prisão. Quantos entenderam isso? Deus vai tirar você dessa prisão. Talvez você acordou como José, é mais um dia de prisão. Não, hoje é o fim da sua prisão. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai avançar. Agora, vamos ver como José ele foi dormir, porque ele acordou na prisão, mas vamos ver como José foi dormir neste dia. Gênesis 41, do versículo 38 ao 44, por favor. Isso, vamos acompanhar aqui a leitura. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Eu sei que você já entendeu. José, ele acordou na prisão, mas ele foi dormir no palácio, como o segundo do Egito, o grande governador do Egito. É por isso que eu vim aqui profetizar sobre a sua vida. 2025 ainda não acabou. Você ainda vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E tudo que eu quero é que você quebre as resistências e receba isso como profético. Porque é uma questão de você receber, meu irmão. Crê no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crê nos teus profetas e você vai prosperar. Acredite, você vai viver algo sobrenatural na sua vida. Como Jesus, ele ensinou para nós lá em Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crer. É possível Deus mudar a tua situação. Eu não sei qual é a área que você veio buscar o milagre, ou que você tem buscado esse milagre, mas Jesus diz para você nessa noite: crê somente. E sabe o que eu acho interessante em relação a esse episódio aqui na vida de José? As pessoas, elas se esqueceram de José, mas Deus não esqueceu. E às vezes eu fico meio triste quando eu vejo as pessoas projetando sua fé, confiando mais nas pessoas, na economia, do que em Deus. Porque se José dependesse de pessoas, e daqui a pouco a gente vai ler aqui na Bíblia, ele morreria preso. E eu quero dizer algo para você com todo respeito. O capítulo do amor, que é 1 Coríntios 13, nos ensina que de fato o amor ele não desconfia, o amor ele confia. Eu não estou te ensinando a você não confiar em pessoas, não é isso, mas eu estou aqui como um canal de Deus, ministrando no seu coração. Para de projetar a sua fé mais em homens do que em Deus. Pare de esperar mais no homem do que em Deus, porque tem gente que nunca vive milagre, nunca vive algo novo da parte de Deus, porque vive atrás do favor do homem, mas ele nunca vai atrás do favor de Deus.
Ele sempre está indo atrás de Bolsa Família, de governo, espírito de comiseração, de coitadinho. Meu irmão, espere em Deus. Deus, Ele não esquece de você. Vamos ler aqui, para você entender melhor o que eu estou dizendo. Gênesis capítulo 40, no versículo de número 14, é isso? Isso, obrigado. Gênesis 40, versículo 14. Olha aqui para mim, por gentileza, antes da gente ler o texto, só para você entender melhor, né? Principalmente você que ainda não conhece muito bem o texto. José, ele foi preso, ele já estava ali há algum tempo preso, e diz a Bíblia que o copeiro de Faraó e também o padeiro de Faraó, eles foram presos por algum motivo, e ambos tiveram um sonho, e o José interpretou o sonho de ambos, os dois sonhos, e ele falou para o padeiro que ele seria executado, mas que o copeiro seria restituído ao seu cargo, e novamente ele iria servir ao rei. Agora vamos ver o que aconteceu aqui em Gênesis 40, versículo 14, depois que então o José ele interpretou o sonho, ele disse assim para o copeiro: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó, e tire-me desta prisão. Vamos parar aqui um pouco. Então você imagina que José interpreta o sonho do copeiro e fala: meu querido, quando tudo estiver indo bem para você, lembre-se de mim, não esqueça de mim não, por favor, fala para mim lá diante do rei, eu estou aqui injustamente. E eu fico imaginando, eu estou conjecturando, não está escrito, mas ele deve ter dito para José: claro que eu vou falar, vou fazer de tudo para você sair desse lugar. Você é um homem de Deus, você é um homem justo. Mas não foi o que aconteceu. Olha o versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, o que ele fez? Não se lembrou de José. Ao contrário, o que ele fez? Esqueceu-se dele. É por isso que eu tenho aqui falado e declarado e reforçado: pare de confiar mais nas pessoas do que em Deus. Mas ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha, ela é tão... confia em Deus, nada de errado em você confiar nas pessoas, mas projeta realmente a tua confiança em Deus. Porque olha aqui para mim, o copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu. Talvez pessoas esqueceram de você, mas Deus não se esqueceu. E Deus está falando para a gente aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo trouxe pessoas aqui, e Ele está ministrando de uma maneira muito pessoal. Eu não me esqueci de você, filho. Eu não me esqueci de você, filha. Ele não se esqueceu. E talvez você está se identificando tanto com essa história, porque tem gente tão perto de você, que se esqueceu de você, mas Jesus te trouxe aqui para dizer: mas eu não esqueci. Olha o que está escrito, um texto tão lindo, de Isaías, profeta Isaías 49, versículo 15, onde Deus, por meio do profeta, está dizendo ao seu povo: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. E olha o que Deus fala: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros, os teus limites estão continuamente diante de mim. Então você que talvez nesse dia chamado hoje, em algum momento disse: Senhor, 2025, o ano de avançar, mas eu não estou avançando nada. Senhor, parece que nada está acontecendo na minha vida. Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Ele te trouxe aqui para dizer: filho, filha, 2025 ainda não acabou, você vai avançar, eu não me esqueci de você. Aleluia. Ele não se esqueceu de você. Na verdade,
Ele jamais se esquece de nós. A gente se esquece, mas Ele não jamais se esquece de nós. Gênesis, vamos reler o capítulo 41, o versículo 41 e 42 novamente, por favor. Gênesis, 41, vamos reler. Disse mais Faraó a José: vês aqui, eu tenho posto sobre, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, olha só, e tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho, e o pôs um colar de ouro em seu pescoço. Eu quero entrar já aqui na conclusão, meditando um pouco, rapidamente, no significado simbólico desses elementos aqui, o anel, linho fino, roupa de linho fino e o colar. A Bíblia fala que o Faraó pôs um anel na mão de José. O anel, muitas vezes na Bíblia, é chamado também do anel de selar, ele simboliza autoridade, ele simboliza poder. Na época, presta atenção, na época de José, só quem tinha um anel no dedo podia selar, por exemplo, documentos oficiais. Isto aqui estava indicando que agora José, ele tinha autoridade para agir em nome de Faraó. E você já entendeu as boas novas, né? Você já deve ter ligado a parábola lá de Lucas 15, aonde o filho pródigo ele volta, e o que o pai manda colocar no dedo do filho? Um anel. Mas a grande verdade é que Jesus já colocou um anel no seu dedo quando você o recebeu como Senhor e Salvador. E ele disse lá em Lucas 10, versículo 19: eis que vos dou poder. Depende da tradução. Eis que vos dou autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada, absolutamente nada, pode vos fazer dano algum. Você tem um anel no dedo, mas você precisa se posicionar, tomar posse. Você é filho. Você é filho. A Bíblia fala que Faraó o fez vestir de roupas de linho fino. O linho fino, gente, na Bíblia, quase sempre simboliza nobreza, simboliza pureza, simboliza santidade. E muitos textos bíblicos, quando a gente lê sobre roupas especiais, frequentemente indicam a posição daquela pessoa, uma posição mais elevada. Agora, lembra que na parábola do filho pródigo, lá de Lucas 15, diz o texto que quando o filho pródigo ele volta para o pai manda colocar roupas novas naquele filho. Qual que é a aplicação disso? Deus, Ele também tem um lugar de santidade, de pureza, de honra para cada um de nós. Mas você precisa se posicionar, entender, não é receber só a letra, porque é uma palavra simples, mas o espírito daquilo que eu estou passando para você. Porque quantos de nós estamos presos nos cárceres da vida, mas a culpa não é de Deus, e claro que o diabo ele tenta cegar o nosso entendimento, mas é uma questão da gente não se posicionar, da gente não realmente se apresentar a Deus na posição que somos filhos. E eu estou me lembrando aqui lá do texto de João, 1 de João capítulo 3, né, onde eu amo muito aquele texto onde fala que nós somos mesmos filhos de Deus. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados de seus filhos. E João fala, e somos mesmos os seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Agora nós somos filhos, mas ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele, porque o veremos como Ele é. Você é filho. Você não precisa chegar na eternidade para... Ele vai colocar uma roupa nova. Você já recebeu roupas de santidade, de nobreza. Eu não estou falando de ostentação, não estou falando de você querer ser melhor do que ninguém, mas de você se posicionar, independentemente de quem você é. Parar de ficar dependendo de favor das pessoas, de governo, sair das mãos de agiota, falar, eu sou filho.
E por fim, diz a Bíblia que o faraó pôs um colar, manda pôr um colar de ouro no pescoço de José. O colar de ouro também representa prestígio, riqueza, reconhecimento. No texto aqui, no contexto de José, é um símbolo visível de que José, ele foi elevado a uma posição de honra, uma posição de confiança. Agora, meu irmão, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, por favor, acredite nisso, o Senhor também colocou um colar no seu pescoço, um colar, e Ele te colocou num lugar aonde você precisa reconhecer que as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Não é pela nossa santidade, pelo nosso mérito, é por aquilo que Jesus fez por nós. Você já tem um colar no seu pescoço. Quando a Bíblia fala, ou quando nós falamos de prestígio, de riqueza, de reconhecimento, eu repito, não estamos falando de ostentação, de querer ser melhor do que os outros, da teologia com todo o respeito barato, de prosperidade. Estamos falando de posicionamento. Filipenses capítulo 4, versículo 19, olha o que Paulo disse para a igreja: e esse mesmo Deus que cuida de mim, ele escreve para a igreja, olha só, esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Você tem um colar no pescoço, meu irmão. E eu quero aqui encerrar, 2025 ainda não acabou. Acredite no seu milagre. Agora, primeiro, vamos agradecer pelo que Ele já fez por nós até aqui. Segundo lugar, vamos quebrar, gente, nessa noite, com todas as palavras recebidas ou declaradas, palavras contrárias, palavras malignas, que não só a gente declara, mas às vezes as pessoas, elas lançam sobre nós, às vezes na simplicidade. Esses dias eu estava com uma enfermidade no corpo, alguém chegou e falou: isso aí nunca mais vai sarar, em nome de Jesus, essa semana eu não estou sentindo mais nada. E não é por maldade, é porque as pessoas liberam, e você tem que ir quebrando isso na sua vida. E em terceiro lugar, vamos profetizar as bênçãos de Deus, porque ainda este ano, você vai avançar. E Deus te trouxe aqui para dizer: volte a sonhar. Sonha, pode sonhar, sonhe em ter a família que Deus prometeu, o ministério, sonhe em ter a vida digna que Jesus veio conquistar por nós naquela cruz. Você recebe essa palavra? Vamos nos colocar de pé, por favor.